E olha que nós fomos, nós mulheres, né? Então eu tenho um menino e uma menina. A minha filha, eu criei ela como? Para ser decidida, determinada, vai aos 15 anos ela já sabia que faculdade ela queria fazer. Ela tinha lá a logo da faculdade impressa, coladinha na cabeceira da cama. Não mudou de ideia de jeito nenhum. Eu falava, Ana Beatriz, faz aqui em Londrina. Para que você vai para Curitiba? Fica aqui que eu te dou um carro. Aqui a gente tem funcionária para ajudar em casa. Não, eu quero aquilo. Ela sabia o que ela queria. Decidida ao que queria. Decidida, mas por quê? Porque eu sempre achei e sempre afirmei que o mundo é muito duro com as mulheres. Então, a mulher, para ter a mesma não é o mesmo benefício, é para ter a mesma chance de trabalho do que o homem, ela tem que se motivar muito mais, ela tem que fazer muito mais. E isso ainda, Sol, é pior em mulheres de cor, tá? Então, assim, eu vi uma pesquisa esses dias, foi passado um trabalho para 12 empresas, tá? Seis eram homens, e seis eram mulheres. Dessas seis mulheres, metade eram mulheres afrodescendentes. Os seis homens, o preço dos homens era 50% acima da média das mulheres. Todos eles iam entregar entre 15 e 30 dias o projeto. Entre as mulheres eram metade do preço, as afrodescendentes era metade da metade, e elas entregavam em uma semana. Olha a autoestima. Primeiro, o homem se valoriza, ele sabe o potencial dele, ele ainda pede um bom prazo. Nós, mulheres, a Eles gente acha, sabem, na nossa, verdade, eu acredito que eles saibam, né, negociar. é, Eles sabem o valor deles. Nós, mulheres, a gente vem ainda de uma era, é tudo muito recente ainda, Thaís. Essa questão da gente ter autonomia. Até o final até os anos 70 a gente não podia ter conta em banco, a não ser que um homem ia lá e te validasse. Pai, é. o irmão mais velho, o seu marido. Caso a gente não ia nem ter conta em banco, nem cartão de crédito. Eu lembro que quando eu tinha 18 anos, isso lá nos anos 90 eu queria ter um cartão de crédito. E os homens poderiam ter cartão de crédito com 18 anos. Meu irmão é mais velho, então ele já tinha. Eu, mulher, Uhum. só poderia ter cartão de crédito com 21. E eu falei pro meu pai que eu queria me emancipar para eu poder ter um cartão de crédito. Gente, isso foi anos 90. Não é século retrasado. É 30 anos atrás. E aí meu pai não me emancipou. Falou, você vai esperar mais 3 anos. Então eu tive que esperar 3 anos para ter um cartão de crédito. Então isso é recente agora, graças a Deus já melhorou. Então isso que você está trazendo, Thaís, é muito importante nessa questão da mulher, né, da mulher que é neurodivergente, dos homens neurodivergentes, que ainda assim existe exclusão e nessas áreas ainda por ser mulher. Existe só. E a exclusão vem da própria mulher. A própria mulher se exclui. A própria mulher abriu uma brecha. Você está com a agenda cheia, mas o cliente fala assim: não, mas eu preciso que você. Você dá um jeito, você movimenta o mundo, você não descansa, você paga hora extra, você se vira para colocar aquela pessoa na agenda por uma desorganização dele. Então, eu vejo em muitos momentos o comercial da minha fábrica indo lá na produção e negociando troca de setup de máquina por uma desorganização do homem. Por A quê? Porque ligação que é 90% dos externa. meus clientes são homens. Então, assim, eu trabalho em uma fábrica de papelão. Não é é sobre encomenda. Eu preciso produzir única e exclusivamente para você. Não tem ela no estoque. Então, não entra um pedido do dia para a noite que o cara ele dorme e acorda que precisa de 1.000 caixas amanhã cedo. Não, esse pedido entrou também com um tempo e alguém produziu. Sabe quando que, em muitos momentos, descobrem que falta caixa? Quando já está faturado e vão embalar. Então, assim, ninguém avisou o comprador, ninguém avisou a expedição, só não tem. Então, existe ainda uma má gestão principalmente no meu ramo, que são, eu trabalho muito com pequenas empresas. Dentro da pequena empresa, muitas vezes a gente faz tudo. Então, você é o CEO, mas você também é o comprador, você é o financeiro, então você vai ali embolando tarefas, e daí você não tem uma rotina de prioridade, você não está estruturado para aquilo. Então, você não chega para trabalhar, hoje eu vou fazer o financeiro, você vai apagando incêndio um atrás do outro.
No final do mês você tá como? Sem saber sua lucratividade, exausto. Cansado, exausto. Você não sabe nem se a sua empresa dá lucro ou não. Eu sei que estou pagando conta. Daí, essa mesma pessoa que ela mistura pessoa física com pessoa jurídica, tanto agenda profissional, quanto agenda financeira, quanto dinheiro. E daí, ele acaba, ele vai sempre para o lado mais fraco. Então, o lado mais fraco, normalmente, é o lado feminino. É muito raro, né? Que é difícil. É raro um homem se impor em cima de outro homem, mas eles se impõem em cima de uma mulher com mais facilidade. É. Eu falo isso também para as minhas mentoradas, né? O quanto que a gente precisa aprender a se valorizar. Quando você fala, né? Quando você falou, né, aqui um pouquinho antes que eu te apresentei, que você tem esse trabalho com mentoria com empresários. Como que é esse trabalho que você faz com empresárias, né, com essa questão do João? Se você, dentro do seu trabalho, né, como mentora de empresárias, se você lida com mulheres também que também têm um filho neurodivergente. Tem Então, algumas? Ou você não tem nenhuma? não, meu braço direito tem um filho neurodivergente e ela sofre muito. Sofre assim, o filho dela é muito pequeno, ele tem 7 anos, ele tem muitas demandas, tá? E ela é CLT, então ela tem uma rede de apoio que ajuda ela para levar e buscar, porque tem natação, tem judô, tem taekwondo, tem TO, tem muitas terapias. Dentro das minhas clientes, eu não tenho nenhuma. Eu tenho amigas que também têm filhos neurodivergentes, mas todas são empresárias. Então, assim, existe esse jeitinho que a gente fala. Então, eu saio às 3 da tarde para levar numa terapia, mas daí eu cumpro à noite. Mas Você o que faz, que quando você é empreendedora, empresária, você vai flexibilizando o horário. você O que que você flexibiliza? deixa, o que que você teria para falar para uma mulher que vai aqui te assistir, Thaís, que tem empresa, né, ou que é CLT e que tem uma criança autista para ter essa flexibilidade de agenda, né? Então, assim, olha, meu filho precisa fazer uma terapia X que eu sei que isso vai ser bom para ele. Uhum. O que que você falaria para essas mulheres que estão, por Que ela exemplo, precisa começando, ter. descobriram agora? Acabei de descobrir que eu tenho um filho, uma filha, ou até mesmo alguém na família, descobri que tem um sobrinho, Uhum. né, uma afilhada, uma irmã, enfim. Primeiro de tudo, eu acho que essa é a parte principal. Segue o seu coração. Não existe informação concreta. É um espectro enorme. A maioria dos profissionais que nos atendem, eles não são autistas e não têm filhos autistas. Então, assim, Eles não têm convívio com pessoas autistas. não, eles estão também na biografia. A biografia fala. Tanto que o psicólogo do meu filho, quando eu fui para ele, ele falou assim, e eu fui porque o João estava em depressão, querendo se matar, falando em suicídio. Ele falou, Thaís, para mim o João é um desafio, porque eu nunca atendi nenhum adolescente autista. E hoje ele fala que o João é o diamante dele, que ele pegou uma criança com várias demandas emocionais e está transformando numa criança autônoma. Mas o que que eu digo para a mãe? Primeiro, segue o seu coração vai estar sempre certo. E o seu coração vem de uma força maior, vem de Deus, o Deus que você acreditar. E segundo, você precisa ter estrutura de agenda, estrutura financeira. Você vai ter demandas você vai ter muito mais demandas emocionais, financeiras e de agenda do que uma outra mãe. Se você não tiver uma rotina muito bem estruturada, você vai se matar no processo, Vai se das três exaurir, porque formas. assim, né? Você está falando uma coisa que Você é vai ter muito uma exaustão interessante. mental, você vai ter cansaço mental, exaustão financeira e de cobrança. O mundo te julga. Então, assim, sabe aquelas crianças que quando a gente tem, quando você tem filho pequeno, você vê uma criança jogada no mercado e você fala, "Ai, que vergonha, que horror, se fosse o meu eu ia morrer." Pois é, você vai passar por isso milhões de vezes. E talvez não vai ser como uma criança jogada no mercado, vai ser com uma birra de eu não quero ir, não quero fazer. E eles têm muita força física. Então, quando ele fala não quero fazer, ele não vai fazer.
Eu não consigo fazer o João Pedro levantar para almoçar se ele não quiser levantar. Eu não consigo pegar no braço e falar, você vai almoçar agora. Então, se eu não tiver argumentos muito pautados, o porquê eu quero não funciona. Ah, porque eu quero lavar louça. Não vai funcionar para ele, porque ele não tem essa interação. Então, nós temos uma exaustão mental muito grande por Então ter que dar aqui, vários comandos. então aqui, pelo que você está dizendo, então a mãe do autista, ela precisa de um suporte, porque assim, né? A mãe em si, ela já precisa de um suporte. Porque criança demanda muito. Demanda quando é bebê, depois demanda quando vai começar a crescer. Cada fase do videogame vai avançando. Os desafios. Quando chega na Exatamente. adolescência é um desafio. Então, essa mãe, ela precisa de um suporte além do que as mães tradicionais, vamos dizer assim, né? As mães Suporte. comuns precisam de suporte, porque senão ela pode também, né? Porque é aquela Não vai velha frase. guardar. E não É vai ser com o trabalho, vai ser com o filho. e aí que tá, né? Então, quando a gente não, né? Eu sempre falo isso para as minhas mentoras. Então, se a gente não tá bem, como é que eu vou cuidar de uma outra pessoa que precisa de cuidados diferentes, cuidados especiais, se eu não tô bem? Então, acho que aqui acho que É, cabe isso da a mulher voltar para ela se cuidar, porque como a gente aprende, né? Então, a gente tem que estar sempre disponível para as outras pessoas e nunca disponível para nós, que somos a pessoa mais importante. você tem que colocar, é isso, é colocar Deus na frente, o sol, e se olhar, porque se você não estiver bem, não existe você. Se você não tiver saúde, ninguém vai existir. Então, essa questão de ter ali, né, quando eu falei, eu sou mentora de reestruturação de negócios, posicionamento financeiro, é por isso, porque eu precisei reestruturar o meu negócio, precisei reestruturar a minha vida para ser mãe do João.